Se assim como eu você nasceu entre as décadas de 80 e 90, você também faz parte da geração Millennials. E a internet e as redes sociais já nos rotularam como uma geração muito nostálgica. Mas por que será que essas gerações mais novas acham que a gente gosta de viver de passado? Como a frase brinca, né? Quem vive de passado é museu. Mas na verdade, a gente tem um saudosismo por um bom motivo. A nossa geração não é só nostálgica porque gosta de ficar relembrando ou revivendo o passado. A gente é nostálgico porque teve a oportunidade de viver num mundo que simplesmente desapareceu rápido demais. Pode parecer dramaticidade, pode parecer exagero ou, mais uma vez, né, só saudosismo mesmo, mas não é. A nossa nostalgia não é só saudade de VHS, locadora, Orkut, MSN, TV Globinho, internet discada ou brincar na rua. É saudade de um tipo de vida emocional que deixou de existir. A nossa geração viveu realidades completamente diferentes e uma transição absurdamente rápida. Infância 100% offline, lenta, sensorial, comunitária, porque a gente vivia se conectando com pessoas no mundo real, com primos, amigos da escola, vizinhos, amigos da rua onde a gente morava, brincando de bolinha de gude, peão, empinar pipa, andar de bicicleta, jogar futebol no campinho, esconde-esconde no quarteirão e várias outras brincadeiras que hoje parece que só fazem parte de livros de história. Uma adolescência semi-online, que foi mais afetiva, limitada e com características muito bem marcadas e comuns a praticamente toda a geração. Era o ter hora para o online, hora para o offline. Era saber esperar, se conectar com pessoas que você realmente gosta e conhece no digital. E a vida adulta, hiperconectada, acelerada, performática, exaustiva, onde tudo precisa ser exposto, tudo precisa estar no digital ou você não é ninguém. Tudo precisa de um link, um botão, um like, um seguidor. E essa transição abrupta, que foi rápida demais, intensa demais e profunda demais, deixou marcas psicológicas que moldam a nossa saúde mental, os nossos relacionamentos, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de se conectar com pessoas, de se relacionar e até a nossa forma de existir. Então, esse episódio é sobre isso, sobre a nostalgia millennial, como um fenômeno psicológico, sociológico e emocional. É sobre o impacto dessa transição na nossa identidade, sobre os conflitos internos que a gente carrega por conta disso e sobre como tudo isso influencia a nossa vida hoje. Então fica comigo até o final desse episódio e já aproveita para me seguir nas redes sociais, Guilherme Bioto. E um recado importante, dá uma conferida no canal do YouTube, segue por lá também, porque alguns vídeos vão ficar só no YouTube, exclusivamente lá. Eu andei soltando alguns conteúdos como bônus aqui para vocês, mas muita coisa agora vai ser direcionada só lá para o YouTube mesmo. Então acompanha lá que também tem um complemento do nosso podcast aqui. Só procurar lá Guilherme Bioto, você vai encontrar meu canal. E acompanha também o nosso blog, guilhermebioto.com.br. Lá em cima você vai ter o link para o blog Terapia em Dia, lembrando Bioto com dois T's. Então é com esse tema, Nostalgia Millennial, que hoje nós vamos colocar a terapia em dia. Os millennials foram a última geração a viver uma infância sem internet, sem celular, sem redes sociais, sem notificação e sem registro digital. E isso importa muito. A internet só veio surgir mais ou menos por volta da nossa adolescência. A gente brincava na rua, subia em árvore, andava de bicicleta, jogava bola e até inventava brincadeira. Eu lembro quando estava chovendo, principalmente, que não dava para sair, tinha que inventar alguma coisa dentro de casa. Montar Lego, brincar com bonequinho, barbante, até com papel a gente brincava, ou para desenhar, ou para fazer o come-come, ou abre-fecha, não sei como você chama isso na sua região. É um brinquedinho que a gente fazia para a pessoa escolher um número, né? Ela dizia um número, a gente abria e fechava uma quantidade de vezes, por exemplo, se ela escolhesse 4, você abria e fechava 4 vezes, e no final ela tinha que escolher uma cor ou alguma coisa que você tinha de representação dentro desse come-come ou desse abre e fecha. E a gente brincava de muita coisa, brincava de stop, forca, batalha naval com folha de caderno e caneta mesmo, bolinha de gude,
pega-pega, pega-vareta, era tudo muito simples, mas tudo isso criava autonomia, estimulava muito a nossa criatividade, criava e fortalecia vínculos reais com os amigos, ensinava a gente a ter paciência, ficar presente no momento da brincadeira, né? Vivendo aquilo, vivendo aquele momento. E eu tenho certeza que se você viveu tudo isso, você tem muita memória afetiva dessa época. E hoje em dia as crianças brincam no tablet, brincam no celular, Free Fire, Roblox, Minecraft, conversando com amigos no chat do jogo online, ficam assistindo desenho no streaming, né, a hora que quer, porque tem essa facilidade, no algoritmo das redes sociais, no estímulo acelerado que deixa qualquer pessoa ansiosa e ainda mais as crianças, que ainda o cérebro não foi completamente desenvolvido, então já desde pequenos eles vão sendo programados para ser impacientes, agitados, não aceitar esperar, não aceitar perder ou ouvir não. Não sei se vocês acompanharam recentemente, por conta da perda da desclassificação do Brasil na Copa, muitas crianças estão destruindo, rasgando, queimando o álbum de figurinha da Copa e as pessoas estão postando nas redes sociais achando lindo, maravilhoso. Isso só mostra que elas não estão preparadas e não sabem lidar com perdas, com decepções, com frustrações, com situações que fogem daquilo que elas esperavam. Então isso é muito preocupante também. Então essa nossa nostalgia é em parte saudade de viver realmente o mundo e não só de ficar observando pela janela enquanto tudo acontece lá fora e você tá simplesmente preso a uma cadeira de escritório com a cara grudada numa tela, trocando meia dúzia de palavras com alguns poucos amigos no meio de uma rotina exaustiva. E por falar em telas, TV Globinho, Xuxa, Castelo rá tim TV Cultura, Bom Dia e Companhia, o SBT, né, de uma forma geral, na programação infantil, tudo isso era programação pensada para o ritmo infantil. Desenhos com cores mais pastéis, sem cortes rápidos, sem hiperestímulo, sem excesso de dopamina. Mesmo os desenhos que hoje podem ser considerados um pouco mais violentos, né? Tem alguns episódios, inclusive, de Tom e Jerry que foram banidos da TV por excesso de violência, né? Eles brigavam o tempo inteiro. Mas eram desenhos que não nos deixavam ligado no 220. A programação infantil tinha horário, então era aquele momento para assistir. E por isso a gente cresceu sabendo que esperar era normal. Não dava para escolher o desenho que você queria no momento que você quisesse, imediatamente ele aparecia na tela. Não, tinha que saber esperar o momento certo, porque naquele momento ia passar o desenho que você quer. Então isso também nos ensinou que o tédio faz parte da vida. A rotina era muito previsível, só que isso não deixava a gente triste. E como o conteúdo era limitado, a nossa infância tinha espaço para respirar, para acontecer, para viver no ritmo lento e tranquilo como tem que ser toda a infância. A vida adulta já é rápida demais para a gente querer acelerar as coisas quando é pequeno. Hoje o conteúdo infantil é muito acelerado, hipercolorido, com cores praticamente fluorescentes, né? Hiperestimulante, é um conteúdo infinito, ilimitado, disponível 24 horas e está acessível a só um clique na sua palma da mão. E enquanto eu estava preparando o conteúdo desse episódio, eu também estava preparando um material de uma palestra, onde eu também vou falar um pouco sobre essa questão do hiperestímulo de desenhos infantis. Mas o que me chocou foi quando eu pesquisei alguns desenhos atuais para verificar a diferença realmente entre como era nos anos 80, 90 e como são hoje esses desenhos. Tem muito flash de luz, muita coisa rápida, acelerada, cortes rápidos. São desenhos que já por natureza tornam a criança mais acelerada, mais impulsiva, mais irritada. Então, quando eu vejo crianças assistindo esse tipo de conteúdo, de verdade fico até um pouco preocupado com relação ao futuro dessas crianças, ao desenvolvimento psicoemocional, porque isso de fato prejudica bastante. Então, essa nossa nostalgia millennial é uma saudade de um mundo que respeitava o tempo e o ritmo da infância. A gente podia ser criança sem se preocupar com mídias sociais, com rede social, com internet, com nada disso. Hoje as crianças querem ser youtubers,
Querem aparecer no Instagram, no TikTok, monetizar, viralizar, já nascem com o celular na mão, né? E eu até já comentei um pouco sobre isso, inclusive no episódio que eu fiz uma análise sobre a série Adolescência da Netflix. Se você não ouviu ainda esse episódio, se você assistiu, né, a série, não entendeu ou ficou com alguma dúvida, vale a pena dar uma olhadinha lá depois, porque eu destrinchei os 4 episódios da série de uma forma bem detalhada, bem pontual. Mas enfim, vamos voltar ao assunto aqui. O mais assustador é que os pais estejam incentivando e até usando os próprios filhos para ganhar visualização, like, seguidor. Vocês lembram da trend do esse aqui é o negócio da minha mãe, esse aqui é o negócio do meu pai, se você quiser vir conhecer. Vocês lembram também da onda de podcast de criança falando sobre assuntos dos mais gerais, dos mais variados possíveis? Lembram de crianças falando sobre investimento, coaches mirins? Por que que essas crianças vieram parar no mundo digital tão cedo, com uma adultização tão grande? Isso é um reflexo dos pais que, além de viverem nesse mundo, oferecem os meios para que essas crianças também sejam inseridas nessa grande rede de tecnologia, né? Empurram o celular na mão da criança cada vez que precisam de alguns minutinhos de silêncio. Ah, a criança está chorando. Ah, a criança não sei o quê. Ah, eu vou trabalhar, preciso de um momento de silêncio. Dá o celular na mão da criança e deixa ela lá fazendo o que ela bem entender, sem nenhum tipo de supervisão. Na nossa época, na nossa adolescência, quando a internet surgiu, os pais, pelo menos os meus, ficavam bastante em cima do que a gente estava fazendo. Mesmo que eles não entendessem nada, não tinham nenhum contato anterior com a internet, com redes sociais, mas eles ficavam observando, vigiando o que a gente estava fazendo, colocando limites. Hoje não tem mais isso. No nosso tempo, as amizades eram construídas na rua, na escola, na convivência, no mundo offline de modo geral, vivendo, simplesmente vivendo realmente a amizade. Quando a gente queria chamar um amigo para brincar, tinha poucas opções, né? Ou você ligava por telefone fixo na casa da pessoa, isso quando a pessoa tinha telefone, ou você tinha que ir até o portão, gritar e esperar alguém sair para falar: "Ô tia, o fulano pode sair para brincar comigo?" E ver se realmente ele podia ou não sair. Não tinha isso de mandar mensagem no WhatsApp para ter um visualizado e não respondido, não tinha ansiedade de receber mensagem com uma resposta rápida, a gente não ficava se comparando por redes sociais, não tinha essa curadoria, né? Essa palavra também que ganhou as redes sociais nos últimos tempos, principalmente por conta do uso abusivo de inteligência artificial. Mas não tinha isso de ficar curiando, né? Ficar olhando a vida alheia através de redes sociais, o que todo mundo está fazendo o tempo todo. Se você quisesse, por exemplo, mostrar as fotos de uma viagem para algum amigo, tinha que mandar revelar, tinha que esperar ficar pronta, levar o álbum com a fotografia física e aí sim você conseguia mostrar para alguém. Até as campanhas de empresas que eram voltadas para o público infanto-juvenil nessa época faziam a gente reforçar laços e vínculos reais. Quem aí lembra, por exemplo, dos Tazos, figurinha que vinha nos salgadinhos Delma Chips, chocolate surpresa, né? Também tinha aquelas figurinhas de colar nos álbuns, uns cards, né, que a gente colava. Pokémon que vinha na garrafinha de refrigerante, Magic, carta de Yu-Gi-Oh!, Letronix da revista Recreio. Tudo isso fazia a gente se conectar offline, porque a gente brincava com essas coisas. Brincava de bater tazo, trocar figurinha repetida. A gente não via a hora de chegar e juntar os amigos para brincar, por exemplo, com os brindes que vinham nesses produtos, salgadinho, chocolate, refrigerante. Nada disso tinha a ver com rede social. Então essa nostalgia millennial tem muito mais a ver com a saudade de vínculos que não precisavam de um algoritmo para existir. Acontecia aqui, do outro lado da tela, fora das redes sociais. Os millennials foram adolescentes exatamente quando a internet começou a entrar nas nossas casas. Só que era limitada, lenta e tinha um ritual envolvido, né? A gente só se conectava em determinados horários através de um cabo telefônico e normalmente era só um computador e olhe lá para dividir para todo mundo na casa. Na minha casa, por exemplo, era um computador para dividir em 3 irmãos, o que tornava ainda mais limitado o acesso à rede social e internet, porque tinha um tempo contado para cada um. Tinha horário para entrar, tinha horário para sair, então a gente se conectava e desconectava das redes sociais, da internet. Tinha limite,
tinha espera, porque a gente sabia que precisava esperar o momento, o dia, o horário certo para se conectar na internet, porque como era de escada, contava por pulso telefônico. Se você se conectasse fora dos horários, que era sábado depois das 2 e domingo, feriado, era ilimitado, né? Ou depois da meia-noite, que era só o período da madrugada, contava muito pulso telefônico, a conta telefônica vinha uma fortuna. Depois era uma briga em casa, né? Então tinha que esperar o momento certo para se conectar. E isso gerava aquela expectativa gostosa de chegar ao final de semana para poder usar um pouquinho, porque também não podia ficar muito, porque os pais já começavam a gritar: desliga esse computador, vai brincar lá fora. Então tudo isso criava uma expectativa boa, uma expectativa agradável, gostosa e até uma certa frustração saudável de saber que não podia tudo a qualquer hora. Isso gerava muito mais tempo offline, tempo de descanso, conexões reais que aconteciam fora das telas, porque como o tempo era muito limitado e era um limitador também, a gente aproveitava para falar com os amigos, para falar com quem a gente realmente gostava de conversar. Então não tinha isso de você entrar na internet para ficar falando ou comentando coisas de pessoa aleatória, de bater papo com gente que você nunca viu, ou bater boca com gente que você nunca viu. Era o momento para você se conectar com seus amigos. Hoje a internet é ilimitada, instantânea, compulsiva e onipresente, né? Ela está em todos os lugares, em todo o mundo, e ela sabe mais de você do que você mesmo, né? Se bobear. Então ela sabe tudo o que está acontecendo de forma ininterrupta. É tráfego atrás de tráfego, algoritmo atrás de algoritmo. E inclusive, não sei se vocês viram isso no mês de junho agora, mês passado, junho de 2026, os relatórios da Cloudflare, que fala sobre os tráfegos de internet, né, como a gente consome e usa a internet de modo geral, mostrou que os bots, ou seja, os robôs, as IAs, a inteligência artificial, os agentes de inteligência artificial, dominaram o tráfego de internet. Já são 57,5% de todo o volume de tráfego de dados da internet. Ou seja, tem mais robô, tem mais IA do que seres humanos na internet, o que torna ainda mais artificial, mais superficial as conexões que a gente cria na internet. Por isso que hoje eu, pelo menos eu estou falando por mim, tá? Eu assumi a postura de que eu não vou bater boca com ninguém na internet, porque eu comentei no meu Instagram essa semana, eu fiz um comentário em um post e não tinha nada demais o meu comentário. Começou a aparecer uma enxurrada de pessoas discutindo, respondendo o meu comentário. A maioria deles sem foto, com nomes de usuários completamente aleatórios, ou seja, perfis fakes, bots, pessoas que não têm nenhuma ocupação a não ser encher o saco alheio, encher a paciência dos outros. Então, deixo uma recomendação aqui para você também. Nem perca seu tempo, porque não vale a pena. Então, essa nossa nostalgia millennial é também uma saudade de limites que protegiam a saúde mental e o tempo de qualidade que a gente tinha. Isso se tornou um ponto de muita atenção nos dias de hoje. O quanto a internet, o excesso de estímulos de redes sociais impacta na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental e no tempo de qualidade que a gente dispõe para as atividades offline. Agora eu vou ser bem nostálgico, tá? Quem aí se lembra do Orkut? Depoimentos, scraps, comunidades, interação com amigos reais. A gente só adicionava normalmente quem a gente conhecia mesmo. Então, os vínculos eram construídos com propósitos, com objetivo bem definido. Nas comunidades, você se conectava com pessoas do mesmo interesse e conseguia criar novas amizades baseadas em afinidades. Por exemplo, ninguém ia te cancelar por participar de uma comunidade Eu Odeio Acordar Cedo. Porque quem gostava de acordar cedo estava lá na comunidade Eu Adoro Acordar Cedo. E tá tudo bem, era muito bem setorizado, cada um no seu quadrado. Ninguém vinha encher o saco a cada comentário que você fazia, como eu dei o exemplo agora. Comentei num post, começou uma enxurrada de discussão. Não tinha isso. A não ser que você realmente fosse caçar encrenca na internet, o que não era muito de costume daquela época. Hoje em dia, qualquer comentário, qualquer post que você entra, você fala A, aparece um alfabeto inteiro para discordar de você.
No Orkut não tinha muito isso. Você interagia com quem era de fato seu amigo. Você enviava um scrap, um recado, né? Esperava pela resposta. Que às vezes podia vir só dias ou semanas depois, porque era quando a pessoa ia se conectar na internet. Então você deixava um depoimento para falar, por exemplo, o que você achava da pessoa e esperava receber um de volta sobre você. Só que nessa época também já começaram a aparecer as primeiras preocupações com números. Número de amigos, número de depoimentos, de avaliação, porque lá no Orkut tinha uma avaliação do quanto você era legal, sexy e confiável. Então as pessoas avaliavam você, mas nada disso se comparava com o que é nos dias de hoje. E mesmo assim, era uma internet mais emocional, não era performática. Quando você publicava, por exemplo, uma foto nas redes sociais, era porque de fato você queria compartilhar aquela experiência, aquele momento, aquela foto com seus amigos. Você criava álbuns e esses álbuns ficavam específicos para exibir para aquele grupo de amigos. Você podia inclusive selecionar para quais amigos ali você queria mostrar ou não aquele momento, aquela fotografia. Hoje em dia, colocou na internet, colocou no Instagram, vira público, né? Então, o intuito principal não era ter mais, era se conectar com pessoas. Apesar de que nessa época alguns começaram a ver com essa ideia de quanto mais amigo, melhor. Mas não era muito o propósito realmente do Orkut, não. Hoje as redes sociais são vitrines, são palcos, né? São métricas, números, competição, comparação. Se você não tem seguidores, curtidas, compartilhamentos, você não é ninguém. Você não existe para a internet. Se você não viraliza, você não é visto. Se você não faz exatamente o que o algoritmo quer que você faça, que ele espera de você, ele não te entrega. Então, essa nostalgia millennial também fala sobre essa saudade de uma internet que aproximava, conectava as pessoas de fato, e não que exibia, ostentava, que você tinha que viralizar. Eu vou dar um exemplo bem claro, tá? Se você entrar no seu Instagram hoje, as primeiras coisas que aparecem são de amigos que você conhece, de familiares ou pessoas realmente próximas, ou são coisas de pessoas completamente desconhecidas? Porque eu não vejo essa nova funcionalidade, inclusive esse novo feed que o Instagram começou a liberar, não sei se você recebeu. Eu, inclusive, desativei e voltei para o feed antigo, porque quando eu entrava, aparecia tudo, menos o que eu queria ver. Então, as pessoas que eu me conectava, que eu seguia, não aparecia para mim. Qual o propósito, qual o intuito de seguir uma pessoa se quando eu entro no aplicativo eu não vejo esse conteúdo? Eu tenho que ir em uma aba dedicada a isso, tenho que ir especificamente naquele lugar para ver os conteúdos dessas pessoas. Então isso não é social, isso está criando um afastamento, não uma conexão entre as pessoas. E ainda mergulhando um pouco mais fundo nessa nostalgia, o WhatsApp nem existia. Nessa época era MSN. E sabe qual era a principal diferença? Lá a gente tinha conversas longas. Tinha que esperar a pessoa entrar, ficar online para poder conversar com essa pessoa. Isso nos fazia sentir uma saudade digital. Você compartilhava no status a música que você estava ouvindo, uma frase ou uma indireta, né? E no final da conversa você terminava dizendo alguma coisa como vou ter que sair agora e desconectava. Saía do MSN, desconectava a internet, desligava o computador e ia continuar vivendo a sua vida lá fora no offline, sem preocupação com o que estava rolando no digital na sua ausência. Eu acho que nessa época a gente não se dava essa importância toda que as pessoas atribuem hoje de achar que se eu não tô online para acompanhar o que está acontecendo, ai meu Deus, o mundo vai parar, eu tenho que acompanhar tudo 100% em tempo integral. Não. Tudo continua rodando, acontecendo, a sua vida segue, o tempo não para. Naquela época a gente não se preocupava com isso, sabe por quê? Porque a gente estava muito ocupado vivendo lá de fora da tela. O que acontecia conectado por cabos era só uma pequena parte, uma pequena fração da vida. Quando a gente entrava no MSN, tinha assunto para contar. Tinha assunto para falar, para conversar com os amigos, tudo fluía, porque você não ficava 24 horas conectado. Então, naquele momento, você podia trocar informações,
ideias, conversar com os amigos. Tinha até alguns joguinhos lá que a gente podia participar, às vezes em dupla ou enfim. Mas era um momento que você de fato se conectava com esses amigos para trocar ideias e informações. Era uma internet com um ritmo humano. Hoje, a internet trouxe conversas rápidas, fragmentadas. Você manda uma coisa agora, aí daqui algumas horas você responde, aí depois você troca de assunto, nem respondeu a última mensagem, ou deixa a pessoa no vácuo. É tudo muito superficial, interrompido por notificações, misturado com trabalho, conteúdo, anúncio, com um senso de urgência, porque se você manda agora, você quer resposta agora, mesmo que a pessoa nem esteja com o celular na mão do outro lado, né? Então você nem sabe se a pessoa está ocupada ou não. De repente você já começa a mandar pontinho de interrogação, como se assim, me responde, fala logo, tô com pressa. É essa coisa louca que a gente está vivendo hoje. Então essa nostalgia millennial é a saudade também de uma conversa sem distração, num ritmo tranquilo, conversar com profundidade, mesmo que fosse no online. E quando a nossa geração millennial chegou na vida adulta, o mundo já tinha mudado completamente. Aquela realidade dos anos 90, 2000, até dos anos 80, né? Não existia mais. Os aparelhos eletrônicos já não tinham mais a mesma cara, já tinham sido transformados, a internet já não era mais discada, não era mais amarrada por um cabo, as mídias físicas como vinil, cassete, VHS, CD, DVD, praticamente tudo desapareceu, evaporou, foi reduzido a pó. E não foi só isso, né? Desapareceu também Orkut, MSN, Fotolog, Flogão, tudo que a gente conhecia da nossa infância, da nossa adolescência, praticamente foi pulverizado assim num piscar de olhos bem diante do nosso nariz. E eu não sei se você se lembra ou se você acompanhou o desaparecimento do Orkut e MSN, mas só para refrescar um pouco a memória, o Orkut começou a entrar em decadência quando pessoas mais velhas começaram a entrar na rede social. E o conteúdo que essas pessoas andaram postando era basicamente o que hoje a gente vê no Facebook, que, diga-se de passagem, foi a época em que ele começou a ter uma ascensão. Então, o que aconteceu? As pessoas, para fugir dessa galera que postava coisas. Ah, não, não tô gostando disso, tá orkutizando, né? Então começou a gerar, inclusive, esse termo. As pessoas começaram a migrar para o Facebook. Só que não resolveu nada, né? Porque o Orkut acabou sendo extinto, todo mundo migrou para o Facebook e olha que bela troca que a gente fez. No final das contas, aconteceu que os próprios criadores, os produtores, né, do Orkut venderam a plataforma para o Google e que acabou, né, também não dando continuidade. Eu acho que eles também tiveram algumas escolhas erradas. Depois eles trouxeram os círculos lá, que era o Google+, Google+, enfim. Essa foi a fase de destruição, de desaparecimento do Orkut, e o MSN seguiu mais ou menos pela mesma linha. Nessa época começaram a integrar o MSN com o Skype, que também foi meio que uma forçação de barra da Microsoft, vamos dizer bem a verdade. Eles tentaram empurrar a goela abaixo que todo mundo tinha que migrar para o Skype, só que a gente não queria. Era um programa mais pesado, não tinha também todas as funcionalidades do MSN, o que desagradou muita gente e fez com que as pessoas fossem só para o Facebook. Depois veio o WhatsApp, a Microsoft também descontinuou o Skype, e no final das contas, tudo que a gente conhecia como império da internet, Orkut e MSN, que na época era só isso que se falava, simplesmente evaporou, deixou de existir. E de repente, os celulares começaram a ter acesso à internet, ou seja, ela deixou de ser uma ferramenta e se transformou em um ambiente. Ela passou a ser rotina, parte das nossas vidas, trabalho, vida social, entretenimento, validação, pertencimento, foi tudo para lá. Tudo para cá, na verdade, né? Tudo se resumiu à internet. Pagamento online, compra online, assistir filme, série, tudo, absolutamente tudo. Hoje em dia até a geladeira se conecta com Wi-Fi. Se alguém falasse isso para mim lá nos anos 2000, eu ia achar isso muito engraçado, de verdade mesmo. Então começaram a surgir muitas formas de se conectar à internet. Surgiram as primeiras IAs com imagens bem toscas, bem pitorescas, que na época todo mundo riu, só que hoje, até um olhar muito atento, pode se enganar facilmente com o que a gente vê, porque apesar de ser artificial, tem se tornado cada vez mais realista.
Então já é possível, inclusive, você controlar praticamente toda a sua casa, os eletrodomésticos à distância, por um comando que você dá usando a internet. A gente cresceu assistindo os Jetsons, não sei se você conhece ou se você lembra desse desenho, mas a gente achava que tudo aquilo era um futuro muito distante, que a gente nunca ia viver para ver aquilo acontecendo. E ele está acontecendo, ou pelo menos está caminhando para isso. Tudo isso cria ansiedade, comparação, autocobrança, exaustão emocional. Tudo gira em torno de um monte de dados digitais. Resumindo, o jogo virou e os papéis se inverteram. Antes, a gente vivia no offline e tinha momentos de conectar e desconectar da internet. A vida era real e a gente compartilhava alguns momentos digitalmente com amigos. Hoje a vida acontece praticamente toda no digital, com estranhos que a gente nem conhece, e a gente tem poucos momentos de desconexão no offline para viver e compartilhar com amigos reais. O que também não é de se estranhar que a nossa geração tenha muita dificuldade em manter e fazer amigos. A gente viveu criando vínculos fora das telas. Hoje em dia, eles estão se desfazendo por conta delas. Eu vou generalizar um pouco, mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar aqui agora. A vida social e os vínculos de amizade de um millennial basicamente se resume a conversas entre dois millennials cansados de uma rotina exausta, falando que a vida tá corrida, prometendo marcar um café para pôr a conversa em dia, só que isso nunca acontece. E que na maioria do tempo só fica trocando vídeos, reels, coisas aleatórias entre si porque tá cansado demais, tá exausto, tá sobrecarregado de trabalho, tem muita coisa para fazer, muita responsabilidade, e é basicamente isso. Tô errado? Depois você me conta aqui. A nossa geração precisou se adaptar entre o ter a identidade construída no offline e o ter uma identidade construída para o online, porque só assim você pode ser considerado um ser vivente, né? Uma pessoa viva. Se você não tem redes sociais, você é considerado um ser de outro mundo, você é um alienígena, um esquisito, um estranho. Então, tudo isso também nos afastou da essência que foi desenvolvida na infância e na adolescência. Por isso também que eu vejo que hoje muitos da nossa geração não sabem quem são de fato, não se conectam com a própria essência, não se conectam com a própria verdade, não sabem do que gostam, do que não gostam, perderam completamente essa noção, esse senso de validação da própria essência, do pertencimento de si mesmo. E como a vida virou completamente de cabeça para baixo, hoje na internet tudo é conteúdo, tudo é registro, tudo é exposição, tudo é opinião, tudo vira narrativa, tudo vira palco para alguma coisa. E olha, eu vou ser bem sincero, hoje mesmo eu silenciei vários perfis aqui porque cai uma pena, cai uma folha da árvore, parece que já quer transformar aquilo em conteúdo. Ai, porque o Brasil foi eliminado da Copa, o que que isso nos ensina? Aí qualquer coisinha quer transformar em uma grande lição de vida. Fora, claro, todo o conteúdo de IA que eu vejo, que eu já falei isso em outro momento aqui para vocês. Eu silencio quando não posso parar de seguir, porque na maioria das vezes eu deixo de seguir mesmo, tá? Porque eu não quero ficar me alimentando desse tipo de coisa. Eu acho muito desnecessário. Então, hoje, tudo vira alguma coisa para a internet. E essa nostalgia que a gente tem é uma saudade também de viver sem precisar mostrar, sem precisar se expor, sem precisar dessa aprovação de pessoas aleatórias para falar o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem que fazer, o que você não tem. E eu acho muito triste, de verdade mesmo. Eu acho muito triste quando eu vejo pessoas criando enquete nos stories para definir coisas do tipo: corto ou não corto meu cabelo? Raspo ou não raspo a minha barba? Ponho essa ou aquela roupa? Esse ou aquele sapato? Gente, a sua identidade não precisa de aprovação de ninguém. Faz o que você tem vontade, seja você. É assim que a vida acontece. O pior ainda é quando eu vejo gente que tem empresa criando enquete para definir qual identidade visual ou logomarca vai usar. Ah, eu vou repaginar a minha empresa. Legal, muito bem. Aí vai lá e coloca uma enquete. Esse ou esse logo? Poxa, a empresa é sua, ela tem que ter a sua identidade, ou a identidade que se associa com a sua marca.
Ela precisa transmitir uma mensagem, que é o propósito do negócio. Isso não é sobre o que os outros acham mais bonito ou não. Tem a ver com a falta de capacidade de escolha, de opinião própria para definir o que é bom ou não para você ou para o seu negócio. Essas enquetes, por mais bobinhas que elas possam parecer, são, na verdade, estímulos de ativação de dopamina. Isso faz o seu cérebro entender que, opa, isso aqui tá legal, eu quero mais. E esse eu quero mais pode ser que seja só a atenção de pessoas que te acompanham nas redes sociais, o que não faz a menor falta para você, vamos ser bem sinceros. Então, seja você mesmo, haja de acordo com as suas escolhas, com a sua identidade. E por falar em dopamina, streaming infinito, vídeos curtos e rápidos, notificações sem fim, jogos, compra, pornografia, redes sociais, bets, né, como a gente falou no episódio anterior, tudo isso é ativação dopaminérgica que faz o seu corpo e a sua mente querer mais e mais e mais. Essa hiperestimulação constante gera fadiga mental, dificuldade de foco, anedonia, que é uma incapacidade de sentir prazer no que você gostava de fazer antes. Então, por exemplo, um hobby, um convívio social, um tipo de alimentação, uma prática de esportes, o que você sentia prazer antes perde a graça. Gera também ansiedade, irritabilidade e sensação de vazio. Então, a nossa nostalgia também fala sobre uma saudade de um mundo onde o cérebro não ficava 100% do tempo, 24 horas em alerta. A gente tinha momentos de desconexão, momento de relaxamento. E isso fala muito também sobre a nossa saúde mental. E os millennials viveram a maior transição tecnológica da história da humanidade e viveram isso tudo de forma muito rápida, abrupta e durante o período de formação da nossa identidade. A infância e a juventude são momentos onde o senso de pertencimento é extremamente importante e a gente ainda está descobrindo quem a gente é. A gente está se conectando com os nossos gostos, com propósitos de vida, escolhendo profissão, porque está saindo da escola, tem que entrar numa faculdade, descobrindo a nossa sexualidade, os relacionamentos sociais e afetivos. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso importa muito para o contexto que eu trouxe nesse episódio. Porque em menos de 20 anos, a gente passou de fita cassete para streaming infinito. Carta para WhatsApp. Eu lembro de atividade da escola, que a gente precisava escrever carta, eles ensinavam a gente a usar o selo, levar no correio. Hoje em dia a gente só recebe carta de banco com cartão de crédito. E olhe lá. Isso se não for uma multa de trânsito, né? Tomara que não seja. E a gente saiu também de TV aberta para YouTube. Locadora, que hoje nem existe mais, para Netflix. A gente saiu de amigos reais para seguidores e hoje as amizades estão tão voláteis que basta você clicar em parar de seguir e pronto, fim da amizade. Nem tem que se justificar. Saiu de privacidade para exposição, de tempo lento para tempo acelerado, de vida offline para vida 100% digital, praticamente 100% digital. A professora do MIT, Sherry Turkle, descreveu uma frase que eu achei incrível. Abre aspas. Quando a tecnologia muda mais rápido do que a identidade consegue acompanhar, surge uma sensação de perda. Fecha aspas. Então a nossa nostalgia também é saudade de estabilidade emocional. E essa sensação de perda que a Cheryl descreve é porque de fato a gente perdeu mesmo. Perdeu o mundo offline, perdeu vínculos reais, tempo lento, privacidade, simplicidade, perdeu até a infância analógica. Mas a gente não teve tempo de se despedir disso. A coisa se desenrolou de uma tal forma que, de repente, tudo tinha sido transformado, nada mais era como antes. Num dia, a gente estava na aula de datilografia ou de digitação do Word, no outro, a gente já estava pesquisando palavras no Google para ver como escreve, porque a gente já nem lembra mais, porque o corretor corrige tudo automaticamente. Num dia a gente está decorando o telefone das pessoas para poder ligar para elas, no outro, nunca mais a gente ligou para ninguém, porque o WhatsApp virou a principal fonte de comunicação, por mensagem de texto ou de áudio. Num dia a gente precisava esperar o dia que usar a internet,
No outro, a gente está precisando agendar no Google Calendário um momento para sair do digital. A nostalgia tem muito a ver com esse luto que não foi processado, é essa sensação de perda que gerou um vazio e uma sensação de que nada vai ser como antes e que o avanço desenfreado arrancou de nós de um dia para o outro o que fazia parte da nossa identidade. Algumas pesquisas da Universidade de Southampton mostram que a nostalgia aumenta a autoestima, reduz a ansiedade e melhora a sensação de pertencimento. Ou seja, nós millennials não somos nostálgicos só porque somos sentimentais. A gente é nostálgico porque está emocionalmente todo mundo exausto. A nostalgia funciona como uma autorregulação, um autoconsolo. É uma forma da gente se reconectar com a nossa identidade, de reduzir a ansiedade, recuperar essa estabilidade emocional, trazer as memórias afetivas de forma segura. É um mecanismo psicológico saudável até certo ponto. Por isso que quando alguma banda antiga que fez parte da infância e adolescência dos millennials volta a fazer turnê, é um Deus nos acuda, é o puro suco da nostalgia, é uma febre que volta e faz todo mundo voltar a ser jovem de novo. E tá tudo bem. Quando outras pessoas e outras gerações que não viveram esses momentos julgam, criticam, eles não sabem o sentimento e a memória afetiva que está associada, que está se manifestando naquele momento. Então deixa os millennials irem no show, viver aquele momento, comprar coisas que eles não podiam quando eram crianças, adolescentes e que agora pode fazer tudo isso. Deixa eles curar essa criança interior, esse adolescente interior que carrega um vazio, essa dor da perda. E eu posso falar por experiência própria porque eu também passei por isso. Eu tive a oportunidade de ir no show do RBD na turnê de 2023. E eu vou ser bem sincero, eu não sabia o quanto eu precisava daquilo até viver aquele momento. Quando o show começou, eu senti uma coisa assim, é difícil de descrever, mas é como se eu tivesse voltado a ser adolescente por algumas horas. E isso é o que a nostalgia faz. Ela ajuda a gente se reconectar com essa identidade, com essa criança interior, cuidar dela, traz essas memórias afetivas que foram basicamente arrancadas da gente e sem nenhum aviso prévio, do dia para a noite, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, tudo isso simplesmente evaporou. E nos relacionamentos afetivos, os millennials também sofrem muito. A gente cresceu vendo o modelo dos nossos pais que se casaram cedo, tiveram filhos cedo, construíram família cedo e seguiram um roteiro muito marcado, muito padronizado. Então a gente viveu um dilema que é: não quero repetir isso, mas também, por outro lado, puxa, será que eu tô ficando atrasado? Será que eu vou ficar para titio, para titia? Será que eu tô perdendo tempo e não vou conseguir daqui a pouco construir família, porque passou o tempo? Então tudo isso gera ansiedade afetiva, medo de compromisso, medo de solidão, então fica esses dois contrapontos, sensação de inadequação e comparação constante, porque vive aquela situação de fulano com 20 e tantos anos conquistou não sei o quê. Então você entra na internet, é só isso que você vê. Pessoas criando cenários irreais, mostrando que elas conquistaram, que elas ganharam, que elas construíram, e você olha para a sua vida e fala: poxa, tô com 30 anos mais nas costas e não construí isso. Então você acaba gerando comparação constante com a vida de outras pessoas. Lembrando que muitas das vezes nada disso é real. Sem falar na crise de identidade que muitos 30 a mais estão vivendo, que é o famoso quem casou, casou, quem não casou, paciência. Porque parece que você não consegue se identificar com as pessoas, não consegue criar conexão, vínculo e, claro, sem contar que o mercado realmente está bem escasso, né? Eu falo que, infelizmente, tá meio difícil mesmo para as pessoas, que a gente até brinca, parece que tá no mapa da fome. Mas as pessoas, de fato, estão correndo de compromisso. As pessoas não querem realmente criar nenhum vínculo muito construtivo, construir nada muito seguro. E isso afeta todas as relações. Como a gente já mencionou aqui, os 30 a mais têm menos amigos próximos do que qualquer outra geração. Isso pode ser explicado pelos mesmos fatores que eu já mencionei: rotina exaustiva, hiperconexão sem intimidade, vínculos digitais substituindo os vínculos reais, nostalgia reforçando a sensação de perda, ou seja,
A gente lembra do que tinha, se sente frustrado por não ter agora e acaba que o que é vínculo atualmente não atrai muito, não gera muito esse apetecimento na nossa geração. Dificuldade de confiar e medo de rejeição. Então, essa nossa nostalgia fala muito também sobre a nossa saudade de amizades que nasciam de forma natural, que se fortaleciam, criavam vínculos cada vez mais estruturados. E a questão profissional, então? Nossa, aqui é realmente um ponto que pega muita gente. A nossa geração cresceu com o peso de ter que ser forte. A gente cresceu ouvindo frases como: com diploma já tá difícil, sem diploma piorou. Você precisa ser alguém na vida, você precisa se virar, você precisa ser independente. E isso tornou a nossa geração mais escolarizada, menos endividada, mais ansiosa, mais sobrecarregada, mais pressionada, mais exausta. Eu vi um vídeo recentemente de uma pessoa falando num programa assim: mentiram pra gente que se a gente estudasse, a gente ia vencer na vida. E obrigado aos meus pais por terem me criado de forma honesta, de forma ética, porque hoje eu não consigo enganar ninguém, eu não consigo abrir uma plataforma de conteúdo adulto, para não falar, né, exatamente o que ela disse. E é basicamente isso. A nossa geração cresceu muito com essa pressão de você tem que estudar, você tem que ter um diploma, você precisa ser alguém na vida por meio do estudo. E hoje o que a gente vê, não generalizando, mas já generalizando, que muita gente das gerações mais novas não querem muito trabalho, não querem muito estudo, querem monetizar de outra forma, ganhar dinheiro às vezes de uma maneira um pouco mais fácil através de internet. Lembrando que não são todos. Tem muita gente mais nova aí, muito empenhada, muito dedicada, estudiosa, que trabalha realmente com muito afinco. Então, só lembrando que eu estou falando sobre geração, tá? Não estou falando sobre todo mundo. Você pode pertencer a essa geração mais nova e ser realmente uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, e eu fico muito feliz com isso. E essa nossa nostalgia também reflete um tempo que a gente não precisava carregar tanto peso. Hoje parece que a gente tem que carregar o próprio fardo junto com o fardo dos nossos familiares, o fardo do mundo que cobra constantemente, é tudo muito junto, pesa demais. A gente não tem mais tempo para perder. Não dá para ficar esperando uma reviravolta da vida. A gente tem que fazer a própria reviravolta. Os nossos pais não viveram essa era digital antes da gente para ensinar o caminho. A gente teve que aprender tudo sozinho, na marra. Outra questão muito importante é o fato da nossa geração ser, ao mesmo tempo, muito conectada, mas também muito solitária, ausente, distante, poucos vínculos sociais efetivos. A gente tem muita consciência sobre saúde mental, mas tem muita dificuldade de aplicar. Os fatores externos cada vez mais nos afastam de praticar e aplicar esse conhecimento, porque tudo exige presença digital, produtividade, visibilidade, quando na verdade o que a gente precisa mesmo é de ausência do online, é tempo offline, é cuidado pessoal para poder respirar, para poder se lembrar um pouco de um tempo onde tudo era mais fácil e mais lento. É uma geração também que precisa decidir tudo o tempo todo, não dá para esperar, não dá para olhar o tempo passando pela janela. A gente é obrigado a amadurecer, a ter responsabilidade, a ser o que a sociedade espera da gente. Isso tudo exige escolhas o tempo inteiro. Às vezes não dá tempo nem de pensar, é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo para agora, e isso cansa. Na verdade, isso gera uma exaustão. A gente está muito cansado. E ainda sobre a questão do trabalho, a nossa geração transformou o trabalho em identidade. Hoje, quando alguém te pergunta quem é você ou me fala um pouco sobre você, as primeiras definições que vêm são: eu sou terapeuta, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou advogado. A nossa identidade ficou atrelada ao cargo e à profissão, porque tudo se resumiu à produtividade, status, trabalho, e a internet gosta disso, né? Essa semana mesmo eu vi um post de um desses picaretas de internet, vamos ser bem sinceros, porque não dá para chamar de outra coisa, que querem te convencer que você precisa ser uma máquina de resultados,
dizendo no post dele que a pessoa que almoça por 40 minutos desistiu de vencer na vida, querendo que você acredite que mesmo que o seu tempo de almoço seja de 1 hora, você tem que engolir a comida e já voltar para o trabalho para render mais, para trazer mais produtividade, para dar mais resultado para a empresa. Porque dessa forma, aí sim, você vai conseguir vencer na vida, você vai ser alguém. A internet romantiza coisas que a gente devia abominar. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi esse post, porque eu entrei nos comentários e o tiro saiu pela culatra. Ele achou que ele ia abalar, que ele ia causar com essa frase dele aí, sendo o bam bam bam. No final das contas, todos os comentários estavam criticando essa frase dele. Enfim, pelo menos as pessoas estão acordando, estão percebendo que realmente não é assim que a banda toca. Por isso que a nostalgia do milênio não é fuga, não é imaturidade, não é apego ao passado. É um pedido silencioso que a gente vem fazendo aí por vínculos mais reais, por um tempo mais lento, por uma vida emocional mais humana, para menos estímulos ao longo do dia, menos pressão, menos comparação, cobrança, mais presença, né? Porque se fala muito sobre isso, mais presença. Eu acho que até a própria IA trouxe muito esse termo e as pessoas estão usando assim, sem muito sentido, sem muito propósito. Mas o que que é de fato essa mais presença que a gente está de alguma forma buscando? É realmente estar presente naquilo que está fazendo. Hoje em dia a gente está fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo e nem se dá conta. Almoça mexendo no celular. Responde uma mensagem enquanto trabalha. Conversa com um amigo na hora que está ocupado com outra coisa, mexendo, não sei o quê. Então, tudo isso faz com que a gente não viva o que está acontecendo. Parece que você está ali só de corpo presente, né? A cabeça está, sei lá onde, está em Netuno. A gente também está com uma necessidade de viver mais simples, de uma forma mais estável. Eu acho que isso é o que pega para muito milênio. Essa falta de simplicidade, essa falta de estabilidade na vida. Claro que existem pessoas que já alcançaram, ótimo, muito que bem. Se você já alcançou, fico muito feliz por você, mas eu vejo que muitas pessoas não alcançaram essa estabilidade. E aí começa a pensar: o tempo está passando, daqui a pouco 40, 50, 60, e aí? Quando chega essa estabilidade para mim? Então é uma saudade de um mundo onde a gente não precisava ficar performando, você não tinha que convencer através das redes sociais que você é um bom profissional, você mostrava isso através dos seus resultados. A gente não precisava ficar registrando nada, não precisava ficar se justificando, explicando o que você sente, o que você quis dizer, o que você. Nada disso. Era um tempo que era nosso, onde a vida era mais leve. Isso é inegável, não tem como falar outra coisa diferente disso. Então a gente não quer simplesmente voltar ao passado, ficar revivendo aquilo. Não. A gente gostaria sim de recuperar essa qualidade emocional que foi se perdendo ao longo do caminho. Não tem mais essa conexão como tinha antigamente. Então, antes de sair rotulando toda a geração millennial como saudosista, triste, cansada. Cansado a gente tá mesmo. Isso é normal, eu acho, viu? Infelizmente se tornou normal. Mas antes de sair rotulando como se fosse algo que, a gente não quer envelhecer, a gente não quer crescer, a gente não quer. Não é isso. É tentar entender de fato o porquê que isso acontece. É realmente uma busca por um tempo melhor, um tempo que a gente já viveu e que hoje não existe mais, infelizmente. Então, se você gostou desse episódio, se você é um millennial ou conhece um millennial que tá cansado, tá sentindo falta aí de algumas questões do passado, saudade do que viveu, manda esse episódio para esse amigo, para essa amiga, para essa pessoa que também gostaria de ouvir esse assunto, e a gente se encontra no próximo episódio para colocar a terapia em dia juntos mais uma vez. Até lá.